queridos! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ler e tocar. Nas outras aulas, a gente já andou vendo as notas musicais no pentagrama e também a gente conheceu as figuras musicais. Então, hoje a gente vai colocar em prática todo esse conhecimento que a gente adquiriu nas outras aulas. Preparados? Vamos lá! Vamos relembrar, primeiramente, as notas. Então, vamos ver. A gente tem a clave de Sol, e onde ela fica? Ó, na segunda linha segunda linha do pentagrama, certo? Então, pentagrama, esse conjunto de 5 linhas e 4 espaços. A clave de Sol colocada nele, nascendo na segunda linha, que é o nosso ponto de encontro. Lembra que a aliança deles, a aliança de casamento da clave de Sol com o pentagrama, certo? Então, a clave de Sol dá o nome dela para a notinha que se encontra nessa aliança, que é a nota Sol. Então, a nota Sol está na segunda linha. Depois, próxima nota, Lá, subindo para o espaço. Lembrando que a gente sempre tem que intercalar as notas em linha, espaço, linha, espaço. Isso quando elas estiverem uma ao lado da outra, né? Na ordem das notas musicais, do, ré, mi, fá, sol, lá, si. Ok? Então, Sol na segunda linha, Lá no segundo espaço, Si na terceira linha. Por enquanto é isso que a gente vai trabalhar, com essas 3 notas apenas, certo? E nós vimos na aula passada as figuras musicais. Então, a gente tem aqui a semibreve, que é a figura de maior duração. Então, ela é a mais longa, certo? Depois nós temos a mínima, que é metade da semibreve. E a semínima, que é metade da mínima. Então, por enquanto, a gente vai estar trabalhando essas figuras musicais pensando na semibreve como uma figura que vale 4 tempos. Se ela vale 4 tempos, e eu disse que a mínima é metade, então a mínima vai valer 2 tempos, certo? E se eu disse que a semínima é metade da mínima, e a mínima tá valendo 2, então a semínima vai valer 1 tempo, certo? Então, vamos pensar. As figuras musicais trabalham com a duração do som, o tempo que eu seguro cada nota. As notas musicais, elas trabalham com a altura de cada som. Então, as notas musicais trabalham com a altura de cada som. Ou seja, eu vou do Sol pro Lá, eu tô subindo, tô ficando mais aguda. Pro Si, ficou mais agudo. E se eu for subindo no meu pentagrama, vai ficando cada vez mais agudo o som. Se eu descer no meu pentagrama, vai ficando cada vez mais grave o som, certo? Então, agora a gente vai misturar todas essas informações. Ai, ai! Então, a gente vai ler a nota na pauta musical no pentagrama, junto com a duração. Vamos lá? Então, aí está nosso exercício de leitura musical. Vamos ver cada detalhe dessa partitura para a gente conseguir tocar direitinho, ok? Então, olha lá. Primeira informação que a gente tem que olhar, qual é a clave, né? Então, a gente tem uma clave de Sol. O que a clave de Sol indica? Ela nasce na segunda linha, então eu já sei que a notinha da segunda linha é a nota Sol, ok? Então, a partir daí, a gente já consegue ler as outras notas.
Se o sol está na segunda linha, o lá está no segundo espaço e o si está na terceira linha, que é a nota que a gente vai iniciar aqui. Si na terceira linha, ok? Depois a gente tem do lado da clave de sol esses dois números, 4 por 4. O que é isso? Esses dois números a gente dá um nome de fórmula de compasso. O que significa essa fórmula de compasso? O número de cima indica a quantidade de tempos, ou seja, quanto tempo eu vou contar para cada compasso. Então eu vou contar, não é 4 que tá aí? Então eu vou contar 1, 2, 3, 4 e 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nunca vou passar de 4. O que é o compasso que eu falei? Que vou contar 4 tempos para cada compasso. Compasso, tá vendo essas barrinhas aqui? Estão vendo? Então, essas barras são as barras de compasso, barras simples. O que elas fazem? Elas dividem a música em partes iguais. Então, em partes iguais com relação ao tempo. Então, cada vez que apareceu essa barrinha, significa que vai ter a quantidade de tempos que está marcando aqui nessa fórmula. Então, não é 4 que está ali no comecinho, na nossa fórmula? Então, cada conjuntinho dessa barrinha tem que ter 4 tempos dentro dele. Isso é o compasso. Então, eu tenho 4 tempos aqui, eu tenho 4 tempos aqui, eu tenho 4 tempos aqui, 4 tempos aqui e 4 tempos aqui. Lembrando que eu estou falando de tempos e não de quantidade de notas. Não são 4 notas sempre, mas sim 4 tempos, ok? É diferente, tá? Por quê? Porque as figuras musicais têm tempos diferentes. Eu tenho figura que sozinha vale os 4 tempos. E eu tenho figura que uma vale 2 tempos. E tenho figura que uma vale 1 tempo. Lembra da nossa explicação do outro vídeo? Então, vamos lá. Aí a gente tem aqui o nosso primeiro compasso, a nossa primeira notinha. Eu já falei o nome dela, que é o Si. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4 Sis dentro deste compasso. E este Si está no formato de que figura musical? Da semínima. Agora a gente está juntando duas informações. Estamos juntando o nome da nota com a figura musical. Então a figura musical é semínima e o nome da nota é Si. Então lembra lá na nossa outra aula, onde a gente colocou as notinhas no sofá? A semínima era aquela comportadinha que sentava cada uma no seu lugar, cada uma num assento, numa poltroninha, não é isso? Então, olha ela aí, cada uma em um tempo do compasso. Então, eu tenho este primeiro Si, que está no primeiro tempo, o segundo Si no segundo tempo, o terceiro Si no terceiro tempo e o quarto Si no quarto tempo. Um Si para cada nota, para cada tempo. Um Si para cada tempo. Ok? Depois, a gente tem no outro compasso também um Si. Só que ela tá branquinha, tá vendo? Então, é uma mínima. Quanto valia a mínima mesmo? 2 tempos. Então, este Si, eu vou segurar ele 2 tempos. E agora mudou de nota, ó. Não está mais cortada pela terceira linha, desceu. Então, é a notinha Lá. Então, este Lá eu vou segurar por 2 tempos também. Então, eu vou segurar Si 2 tempos, Lá 2 tempos, certo? Depois, voltou tudo semínima novamente. Semínima, cada uma no seu tempo. Uma notinha por tempo, certo? Só que as notas são quais? Terceira linha, Si, desceu, Lá, subiu, Si, desceu, Lá.
Então, ficou si, lá, si, lá. Uma em cada tempo. No outro compasso, a gente tem a notinha que está na segunda linha. Então, na segunda linha, a notinha Sol. Então, nós temos duas notas Sol em Si mínima e uma notinha Sol em mínima. O que isso significa? Sol, Sol, cada um em um tempo. Este Sol no primeiro tempo, este Sol no segundo tempo. Este Sol aqui vai ficar no terceiro e quarto tempos. Pensa lá no sofá de 4 lugares. Você vai colocar este Sol e este nas duas primeiras poltronas. E o outro Sol em mínima vai ficar no terceiro e quarto lugar, porque ele é mais espaçoso, lembra? Tá bom? E nossa última nota, sozinha. Ela está sozinha no compasso. Será que ela vale quanto então? Quantos tempos eu tenho por compasso? Não é 4? Se ela está sozinha no compasso, ela é uma semibreve, ela vale os 4 tempos deste compasso. Então, é aquela nota que eu falei que ela é espaçosa, ela gosta de ficar sozinha, esticada no sofá. Lembra? Então, este Sol aqui, você vai segurar por 4 tempos. Ele fica mais longo. Tá bom? Este sinal aqui no final, 2 barrinhas com 2 pontinhos, a gente dá o nome de ritornello ou barra de repetição. Ritornello, palavra em italiano, que significa o quê? Retornar, voltar. Então, a barra de repetição significa que você vai repetir este exercício, então, novamente. Então, você toca essa melodia 2 vezes. Para não ter que escrever tudo de novo, a gente coloca esse sinal, essa barra de repetição ou ritornello no final, que indica essa repetição. Tudo bem? Vamos agora ouvir como é que vai ficar? Então, eu vou soltar aqui para vocês escutarem a duração de cada notinha. Vamos ouvir. E aí, difícil? Não, né? Perceberam que as notas de duração de um tempo são mais rápidas, a mínima, com duração de 2 tempos, demora um pouquinho mais, e a semibreve, os 4 tempos do compasso. Tudo bem? O que eu quero de vocês? Primeiramente, antes de pegar para tocar, é legal que vocês leiam falando si, 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 lá, si, lá, si, lá, sol, 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 sol. Lendo cada notinha no seu tempo. Depois que você leu, que você entendeu a duração e a altura de cada nota, você pega o instrumento para tocar. Que instrumento? O que você quiser. Pode ser a flauta doce, por isso que a gente já começou aí nesse exercício com a nota Si, Si, Lá, Sol, que são as notas mais fáceis para a gente estar trabalhando na flauta doce, certo? Pode tocar na flauta doce e toca também no teclado, se você tiver um teclado, tá? Então, se você tiver os dois, faz nos dois, experimenta nos dois para praticar e até para você ir se habituando com a sonoridade diferente de cada instrumento também. Depois de fazer isso, de tocar, de ler, de treinar bastante, aí você grava um vídeo bem legal para mim,
mostrando o resultado desse nosso trabalho aqui, tá bom? E se tiver dúvida, é só perguntar. Pergunta lá no WhatsApp para mim. Ok, meus queridos? Fico no aguardo do vídeo de vocês, tá? Um grande beijo. Tchau!